Hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Arruma na Pós. Agora são 4h13 da tarde, eu não sei que horário você vai estar assistindo aqui, mas hoje é o nosso primeiro episódio e eu queria que vocês relevassem qualquer tipo de erro, qualquer tipo de coisas inusitadas aqui, porque eu estou fazendo tudo aqui na mesa, a mesa de corte está aqui, então pro nosso primeiro episódio tá tudo legal, espero que o som esteja legal para vocês aí. E hoje estamos com a nossa primeira convidada aqui do podcast no Arruma na Pós, que é a Bianca Brandão, dona do Espaço BKM, há mais de 5 anos de experiência que ela atua na área da beleza. E antes de começar, eu queria falar algumas coisas importantes. Esse podcast foi desenvolvido com o intuito de falar sobre um pouco do audiovisual, um pouco do marketing, mas não só isso também. A gente não vai ficar só atrelado a essas coisas que são presentes na vida das pessoas, mas eu também quero trazer a essência do pessoal aqui para cada um. Então, vivência, o que você já viveu e como que você chegou no estado que você está. Então, eu quero saber de todas as coisas que te fizeram chegar até onde você está hoje. Mas, dito isso, você vai ter que falar um pouco sobre o marketing e um pouco de como o marketing atua na sua vida, como gravar vídeos te proporcionou a vida que você tem hoje. E pra gente se apresentar aqui, eu queria me apresentar primeiro como host. Eu sou o host do podcast, então meu nome é Lucas Muriel. E como host, eu tenho a obrigação de te perguntar também quem é a Bianca Brandão? Como que a Bianca Brandão chegou até aqui? Me fala um pouco sobre você, Bianca, e de onde veio essa inspiração toda essa força de vontade. Mas primeiramente comece se apresentando. Então, vamos lá. Acho que todo mundo que tá assistindo já deve ter me visto, junto com o Muriel. Eu sou aquela menina que aparece nos stories falando "E aí, bonitas?" todos os dias. Estou no espaço já tem 5 anos. Sou mãe de uma pequenininha que provavelmente vai aparecer aqui também daqui a alguns dias, a Pietra. Sou casada também há uns bons anos. E o marketing ele entrou na minha vida através do curso online, que eu era uma pessoa bem vergonhosa para aparecer no Instagram. Eu mostrava mais o meu trabalho de antes e depois, mas quando surgiu a proposta do curso online foi quando eu realmente tive que dar rosto ali no Instagram de quem era a Bianca Brandão, que fazia aqueles lisos perfeitos. E, assim, eu sei que você trabalha na área da beleza, mas eu queria que você contasse um pouco do seu início, assim. Como que foi seu início? Você trabalha com alisamento, certo? Sim. Eu queria que você contasse um pouco do seu início, como que se deu isso, como que você foi para esse lado da área da beleza, se já era seu intuito ir da área da beleza, você já tinha esse sonho desde o início, ou se foi por acaso da vida ou alguma consequência. Eu queria que você contasse pra gente. Então, eu tava até comentando ontem nos stories sobre isso, porque muita gente não sabe, mas eu sou filha de cabeleireira, então eu falo que essa profissão, ela me escolheu, não foi eu que escolhi ela. E quando eu era bem novinha, que, né, estudava, ia pro salão para ajudar minha mãe, eu falava que eu ia ser qualquer coisa, menos cabeleireira. Era o terror da minha vida, ter que sair da escola e ir pro salão. E a minha mãe, como mãe solo, né, a gente tinha que se virar, ela aproveitava, porque ela se aproveitava, hoje ela fala que se aproveitava, para colocar o castigo, né, se eu não fizesse as coisas que era para fazer. Então, assim, eu detestava estar no salão. Porém, eu engravidei muito nova. Eu era adolescente ainda, eu tinha 16 anos. E continuei estudando, atendendo. Só que quando eu tive a minha filha, não deu mais certo atender junto com a minha mãe. E eu fui atender em domicílio. Eu tinha um sonho de fazer faculdade, fiz, me formei. Porque na época, em 2020... o auge era você passar em um concurso, não era você empreender. Hoje em dia, que as pessoas querem empreender, acham que é um hobby, que é super fácil, inclusive, mas não é. Então, eu pensava, cara, eu preciso fazer uma faculdade, passar em um concurso o mais rápido possível, porque eu tenho uma filha, né? Eu casei, tenho uma filha, queria ter minhas coisas, realizar meus sonhos. E assim eu fiz. Então, eu saí do que eu detestava, que era no salão da minha mãe, como um bico. Vou fazer esse aqui só como um bico, só para mim ter um dinheiro, porque é o que eu sei fazer, eu não sabia fazer outra coisa. E aí eu comecei a atender em domicílio, comecei a fazer a minha faculdade de estética e cosmética, eu pagava a minha faculdade com esse dinheiro. Só que o tempo foi passando e eu fui vendo que não era tão ruim fazer cabelo. Até porque, gente, eu sou ariana, né? Então a Ariana é muito ambiciosa. Quando eu comecei a ver o dinheiro entrando, eu falo, cara,
Consigo pagar minha faculdade, consigo pagar uma creche para minha filha. Na época eu tinha comprado um carro também, super sem noção na época, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu falei, isso aqui dá dinheiro? E talvez isso aqui dê mais dinheiro do que eu tentar passar em um concurso. E aí foi quando eu comecei a levar a sério. Né? Eu fazia unha e cabelo na época, eu não fazia só cabelo ainda. E me formei. Falei, não, mas eu vou até o final. Já investi, eu vou até o final. E aí, quando eu me formei, eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero realmente ser referência no alisamento. E aí, eu abri meu primeiro espaço no meio de uma pandemia. Tava o caos, tudo em lockdown, tudo fechado. E a Bianca contra a maré. Não, eu vou abrir um espaço, pronto, acabou. E antes de você continuar um pouco da sua história, eu queria que você contasse um pouco também como que naquele começo, hoje eu sei que o seu marketing é bem legal, Sim. Eu sei que você tem algumas parcerias já, que inclusive a gente vai falar isso daqui a pouco, mas como naquela época era para você arrumar clientes, assim, o que você fazia, se era só no boca a boca ou se você já gravava algum tipo de conteúdo para conseguir arrumar clientes naquela época? Então, como eu falei para vocês, eu era um bichinho, né? Eu só conheci mesmo o marketing, a internet, aparecer quando eu fui pro curso online, que eu tinha que vender o meu produto. Então, o que eu fazia? Era no boca a boca. Não tinha pra onde correr. E pelo fato de eu fazer tudo, porque a noção da minha mãe era faz tudo. Eu fazia unha, fazia cabelo, fazia tudo. Então, eu conseguia trazer, como é que eu posso dizer pra vocês? Tipo assim, se a cliente, uma que dentro da casa queria fazer o cabelo e a outra unha, eu conseguia atender as duas. Ou uma queria fazer hidratação e a outra uma escova, eu conseguia unir tudo. E aí eu sempre falava pra me indicar que eu tinha uma criança pra criar. Eu não tinha vergonha, não. Eu tinha vergonha de aparecer nos stories. Mas de falar com as clientes eu não tinha. E aí, naquela época, já tinha o tal do descontinho, né? Só que assim, eu não sabia dar desconto. Então, o que eu fazia? Eu falava, se você me indicar pra uma amiga, seu próximo retoque é gratuito. Em vez de eu dar o desconto, eu deixava de graça. E aí, eu atendi as minhas amigas da escola, que foram minhas primeiras cobaias, pra fazer aquele portfólio no Instagram de antes e depois, e logo em seguida as meninas da faculdade, e aí o boca a boca foi chamando uma a outra. Hoje você pode considerar que esse foi o seu primeiro tipo de marketing, assim, não só de conteúdo, mas o primeiro... Eu não sei se você se dava conta que isso era um tipo de marketing, mas você pode falar que foi o seu primeiro marketing, assim, que você fez? Não, hoje que eu sei o que é o marketing, sim, mas na época eu não sabia. Eu só abri o Instagram porque as minhas amigas ficavam falando, abre o Instagram pra postar o antes e depois. Seu cabelo fica muito bonito, seu pé e mão fica muito bonito. Então, eu só abri ali por abrir mesmo e postar, porque elas ficavam enchendo o meu saco, porque eu não aparecia. Pra não dizer que eu não aparecia, porque deve ter gente que me segue desde 2020 assistindo. Sabe o que eu mostrava? Eu mostrava aprendendo a fazer comida pra fazer as papinhas da Pietra, porque a Pietra não comia a minha comida. E aí era um caos. Então eu assistia os vídeos no YouTube, fazia no Instagram e ensinava isso. E no feed era cabelo. Tipo, era nada a ver. Era nos stories comida, no feed cabelo. E era isso que acontecia. E você passou quanto tempo, assim, fazendo isso, até você passar para um outro patamar, digamos assim? Ah, não. Quando eu abri o Instagram, foi em 2020. 2021, eu já tava dando as caras já. Foi um processo até que rápido, porque eu fiquei muito tempo sem o Instagram profissional. Eu tinha o meu pessoal, mas era, né, não tinha nada demais ali de cabelo. Então, eu fiquei no boca a boca, atendendo no boca a boca sem postar. Era tudo passado pelo WhatsApp. Ah, qual é o valor? Esse. Como é que fica o cabelo depois que lava? Aí eu tinha uns exemplos de alguns clientes e mandava. Então, eu demorei muito para abrir o Instagram. Talvez, se eu tivesse feito isso desde o início, a gente estava até maior do que é hoje. Eu demorei muito para abrir. Porque os anos que eu tenho de espaço, né, juntando domicílio, é o tempo que eu tenho de Instagram. E hoje você posta muito, hoje quem te acompanha sabe que você posta muito. E desde aquela época, você já tinha, digamos assim, material técnico para produzir conteúdo, um celular legal ou uma iluminação legal? Como que você fazia para tirar as fotos legais, que o pessoal mesmo falava que ficava legal, as fotos do seu cabelo? Como que era o corre do dia para fazer as fotos, os vídeos desse cabelo para você postar no Instagram? Então, o celular, eu já tinha um iPhone, porque eu dividi em 24 vezes nas Casas Bahia. Real, oficial, real. O iPhone eu já tinha. Quando eu comecei assim, eu falei assim, cara, eu vou atender em domicílio, a primeira coisa que eu pensei mesmo, inconsciente, de saber o que era o marketing foi, eu preciso pelo menos de uma câmera boa.
né? Porque naquela época não tinha o auge da Ring, dessas luzes maravilhosas, não tinha. É tanto que eu só tirava foto do cabelo das minhas clientes durante a tarde ou de manhã, que tinha o sol, que era o que eu usava. Quando era muito cedo ou muito à noite, gente, não tinha. Era o flash, rezava e tentava ficar brilhoso. E aí eu lembro que eu comprei o meu primeiro iPhone 24 vezes nas Casas Bahia. E num detalhe, assim, muito triste. Com 30 dias eu fui assaltada. Nossa. Aí eu terminei, comprei outro e paguei 2. Mas o iPhone eu já tinha. Agora o restante era a luz do sol, que inclusive ficava lindo, belíssimo. Mas quando eu atendia muito cedo ou muito à noite, juntava o flash do celular da família que estava na casa e tentavam me ajudar. Mas dava bom, ficava bom. Eu sempre fui muito caprichosa. E nesse meio tempo, eu acho que como toda empreendedora, todo empreendedor que está escutando a gente, já começou a surgir daí alguns haters ou já começou alguma picuinha, tipo assim, que te afetou na época, mas hoje não te afetaria, digamos assim. Sim, gente. E eu acredito que, assim, as histórias, elas se repetem, né? Os nossos primeiros haters são a nossa família, né? Você quer ser a blogueirinha agora, você quer aparecer toda hora, ninguém tá te vendo, você tá passando vergonha. Gente, meu esposo, ele era o meu maior hater. Hoje não mais, mas antes era, porque assim... Olha que ele vai ver isso. Não tem problema, ele pode ver, não tem problema. Porque assim, querendo ou não, hoje não. Porque hoje as pessoas já têm uma noção ali de um stories, segue uma blogueira que gosta. Mas antigamente, por mais que sejam 5 anos pra trás, aparecer nos stories era passar vergonha. Você mostrar a sua vida era passar vergonha, porque as pessoas ficavam assim, ninguém quer saber o que você tá fazendo. Ninguém quer saber se você tá em casa hoje, se você saiu pra atender, se você foi pra faculdade. Então, quando eu descobri que aparecer nos stories, mesmo com aqueles emojis que eu aparecia, menina super poderosa, a máscara... Ó, eu vou colocar aí na tela pra vocês, porque Eu como esse conteúdo assim. vai ser editado, eu vou colocar na tela pra vocês o que ela tá falando desses stories. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Então, por mais que eu não aparecia de rosto, como assim, né? Hoje eu nem uso filtro, já tem mais de 3 anos que eu não uso filtro nos stories, nem o Paris praticamente. Porque a gente aprende a se aceitar de tanto fazer todos os dias, né? Imperfeições e alguma beleza. Então, assim, quando eu vi que mesmo aparecendo engraçadinha daquele jeito, eu comecei a receber mensagens até de inspirações, falando assim, nossa, você é muito nova, né? Você tem uma filha e você vive esse corre, você vai atender, você vai pra faculdade e tudo mais. Eu falei, cara, aqui é o jogo do ganha-ganha. Quanto mais eu mostrar a minha luta, claro, né? Não como vítima, mas para mostrar o meu serviço, o meu esforço e o resultado e os feedbacks das minhas clientes, mais clientes eu vou ter. Porque, gente, eu não vou mentir pra vocês. Desde a primeira vez que eu... Na verdade, não foi nem a primeira vez que eu saí pra domicílio. Quando eu descobri que eu estava grávida, que uma criança ia nascer e que ia depender de mim, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia ser gente. De um jeito ou de outro, eu ia vingar. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia mudar minha trajetória pra dar tudo pra Pietra. Então, assim, cada vez que eu vi uma oportunidade no marketing, no braçal ou em mais serviços pra aumentar meu ticket, eu fazia. Que eu sabia que uma hora ou outra aquilo dali ia dar bom. E só uma pergunta em relação a isso. Muita gente hoje, quando vai começar a empreender, hoje é inevitável, todo mundo tem que postar, mas muita gente chega com um determinado problema. Até suas alunas mesmo, chega com o seguinte problema. Ah, mas eu tenho muita vergonha. Nessa época, você sentia um pouco de vergonha ou... como você disse, eu vou dar certo de algum jeito, mas no começo ali surgiu algum tipo de vergonha e como... você conseguiu superar isso? Não, é claro que tinha, senão eu não usava aqueles efeitos horríveis, né? Hoje eu não tenho vergonha de aparecer. Eu sou uma pessoa tímida, mas assim, já passou nos stories aqui, cara, eu realmente já me adaptei, faz parte de mim, é como se fosse meu terceiro braço isso aqui, né? Faz parte de mim. Mas no início eu tinha muita vergonha, só que juntou a minha necessidade. Eu era tímida, tinha vergonha, mas eu tinha a necessidade de fazer as coisas acontecer. Então, o que eu fazia? Botava meu filtro lá, vários que eu usava, não era só o Menina Super Poderosa, tinha um que piscava e saía as estrelas, assim, do lado. Isso tira só o microfone. E eu fazia acontecer, sabe? Independente. É claro que, inclusive, assim, tem até no meu feed recente um vídeo que eu fiz de comparação, né? Gente, eu morria de chorar com meus haters. E em vez de eu chorar no escondido, não, eu abri a câmera.
Ficava, gente, hoje falaram isso de mim, eu não tô aguentando mais. Eu ainda colocava. Mas na época você já tinha os melhores amigos ou isso não era Não! Gente, os melhores amigos pra mim começou o quê? Em 2023? 22, 23? Foi isso mesmo. Não foi... Em 2020 não tinha essas coisas, não, de melhores amigos. Então, assim, eu chorava pro público. E aí que as pessoas me alfinetavam, porque eu ainda não tinha uma inteligência emocional pra segurar. Porque hoje a gente dá uma resposta, um bloco, né? Finge demência. Mas aparecer chorando, não. Não mais. Entendi. E logo após essa fase, foi em 2020 que você falou, né? Isso. 2021 você começou a postar? Foi isso, né? Foi. 2020 eu abri o Instagram, ficava naquele antes e depois. 2021 eu comecei com a papagaiação, de aparecer o rosto, de mostrar mais a Pieta. E, gente, a minha filha, vocês ainda vão conhecer ela. Cara, a Pieta também foi uma inspiração pra mim, né? A Pieta não tem vergonha de nada. Nada. Era eu pegar a câmera dos stories, ela queria aparecer. E sempre foi assim. Então eu ficava tipo, véi, se essa criança que não tem noção de nada. Porque, gente, juro, a Pieta com 2 anos, ela fazia meu marketing. Eu tenho um vídeo dela pequenininha que ela fica, gente, hoje eu fui na moça e a moça arrumou meu cabelo e eu gostei muito. Eu, tipo assim, eu vi a minha filha me divulgando sem vergonha nenhuma. Eu falava, cara... E dava resultado. E né? dava muito resultado, como dá até hoje, inclusive. A gente põe ela pra vender os kits do espaço. E logo após isso, você atendia em domicílio, né? Nessa época Sim. ainda. Não, em 2020 eu já tava vindo aqui pro espaço. Eu vim em 22 de julho de 2020. Entendi. E como que foi esse processo, assim? A domicílio você tava fazendo determinada quantidade de marketing, tava dando resultado, só que quando você veio pro espaço, você teve que reformular esse marketing, certo? Sim. E... Foi a pior fase, inclusive. E como que você, tipo assim, reformulou? Qual foi o processo de reformulação? Primeiramente, qual foi o momento que você falou assim, poxa, o que eu fazia antes não tá funcionando tanto mais. Qual foi o momento que você parou para pensar assim, poxa, eu tenho que reformular o que eu tô fazendo? Então, essa parte que você falou, que eu parei para pensar para reformular, isso já aconteceu da imigração do meu primeiro espaço pro segundo. Por quê? Quando eu comecei em domicílio, eu era muito ambiciosa, sempre fui muito, né? Principalmente quando descobri que estava grávida, e eu sempre fui imediatista. Né? Eu sou meio agoniadinha, eu gosto das coisas para ontem. Então, assim, os meus processos não demoraram tanto, né? Porque geralmente a gente demora mais de 1 ano para abrir uma empresa e tudo mais. Então, assim, na verdade, eu nem sabia o que era trabalhar com metas ainda. Só que eu já fazia isso sem saber o que era. Então, eu já tinha colocado que eu ia ficar no máximo 2 anos em domicílio. Disso não ia passar. E aí, em 2019, quando eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, eu falei, cara, se eu já tô me matando para trabalhar de domingo a domingo, termino minha faculdade em 2021, mais um pouco, eu dou conta de abrir uma loja. Porque eu tava fazendo dinheiro. E conta eu já tinha para pagar. Você quer motivação maior que conta? Não tem. Verdade. Você trabalha. Então, assim, quando eu sair do domicílio pro espaço, foi um baque. Por quê? Primeiro, eu não tinha noção nenhuma do que era ter custo fixo de uma empresa. Eu sabia o que era gasolina do carro, eu sabia o que era revisão do carro, mas eu não sabia o que era água, luz, condomínio, essas coisas. Foi o primeiro baque. Segundo, os meus valores em domicílio não dava para sustentar tendo uma loja dentro de um shopping. Só que eu não tinha noção de nada. Então, quando eu fui mudar a precificação, foi o meu primeiro baque. Eu realmente achei que eu ia falir. Até setembro de 2020, eu achei que eu ia ter que devolver as chaves, pagar a multa do aluguel e voltar para domicílio. E o que você fez assim? Poxa, Então, eu tenho que... sem rasgando o verbo, eu meti o louco. Eu peguei minha tabelinha, que era R$100, meti R$500, comecei a dividir por volume, porque era tamanho único, né? E volume único. Por tamanho, encontrei a Jéssica, que é maravilhosa no design, através da internet. Pedi para ela fazer minha tabela ali de valores e enviei para os clientes. E pasmem, eu escutei, tipo assim, 80% das minhas clientes de domicílio falando, não tem como eu fazer mais o cabelo com você. Subiu pra cabeça. Abriu uma loja no shopping, agora você tá louca? E assim, foi muito difícil, gente. Hoje não dói mais, né? A gente tem inteligência emocional. Mas assim, doeu muito. E eu coloquei como meta mais uma vez, mesmo que eu fracassasse, porque eu já sabia que o domicílio me dava dinheiro. Então, se não desse certo aqui, eu sabia pra onde voltar,
né? Eu sabia que morrer de fome eu não ia. E eu coloquei, se até dezembro isso aqui não vingar, a gente volta. E aí, quando iniciou setembro, as coisas começaram a melhorar. Porque eu entendi... Porque, gente, é muito doido quando a gente não tem conhecimento. Porque a Bianca de domicílio, na cabeça dela, eu só ia ter aquelas clientes para sempre. Na minha cabeça não existia captação de clientes novas. Eu não sabia o que era isso. E aí, quando eu vim pro shopping, eu comecei a receber pessoas novas a partir de setembro. Aí eu falei, opa, tem uma coisa aqui. Se as minhas clientes antigas não podem vir, tudo bem que eu precifiquei errado, mas eu não tinha essa noção na época, né? Eu precifiquei bem errado, gente. Você não muda o valor 4 vezes mais de uma vez. Você faz 10%, né? Até 15%. Eu falei, mas tá vindo gente nova. E se eu começar a pedir o pós-venda para colocar essa mensagem no Instagram, começar a aparecer de uma forma menos, né, glitter na cara e dar um desconto em vez de dar o retoque 100% grátis? Porque assim, eu quase falei também porque eu ficava dando retoque de graça, né? Eu não tinha noção. E aí foi o primeiro jogo do marketing. Eu dei o desconto de 10% para quem indicasse, entendi que existia captação de clientes nova e entendi que eu podia me posicionar no Instagram para atrair mais pessoas. Mas você falou sobre perder as clientes que você já tinha. Você perdeu muita gente? Sim. Assim? Gente, eu perdi 80%. Aí, quando foi nessa imigração do Espaço Rosa, que foi o primeiro pro novo, aí elas voltaram. Elas estão aqui de volta. E por que você acha que elas voltaram, assim? Sendo que elas meio que esculacharam você nessa época... E você acha que elas enxergaram o devido valor em você, que você evoluiu, foi algo do tipo, que o seu marketing evoluiu também, consequentemente? Primeiro motivo, porque o nosso livro só tem o nosso, né? Brincadeira, não é isso, gente. Mas eu acredito, assim, que o primeiro motivo é... Tudo mudou, né? Eu não era mais a Bibi Brandão do domicílio. Eu era a Bianca Brandão de um espaço luxuoso dentro de um mini shopping. Né? Não tem como a gente mentir. A estética chama, as pessoas querem estar em locais bonitos, que elas possam postar. E um diferencial, eu acredito que eu sempre fui uma profissional muito humana, né? E eu sempre gostei de trazer experiência, mesmo sem saber que era uma experiência. Então, o fato de atender com horário agendado, da cliente não chegar e esperar, eu ser uma cabeleireira muito detalhista. Porque cada transformação que às vezes eu olho, eu falo, cara, realmente isso aqui é dom de Deus. Porque você olha e você fala, não é o mesmo cabelo, né? E toda essa reviravolta, falou, cara, deixa eu ir lá ver como é que ela tá ainda. E quando elas chegam aqui, eu ainda sou a mesma Bibi Brandão, só não sou mais chamada assim, eu acredito que foi o que fez fidelizar. Falou, eu vou voltar, eu vou pagar por isso. Porque assim, não é mais sobre pagar, não é mais sobre o preço. É sobreviver a experiência, né? Então... E nessa época a gente tá falando de que ano? A gente tá falando de 2018 e 2019, para elas voltarem agora em 2024. Ah, perfeito. E agora a gente vai falar também um pouco sobre... Logo após a sua entrada no estúdio, passou pouco tempo, né? Que você decidiu fazer a outra obra. Não, a gente entrou em 2020, em julho de 2020... E a gente iniciou a obra 2 anos depois, em janeiro de 2023. Isso pra mim é muito pouco tempo. Pouco tempo? Não, mas é porque eu vivi 10 anos, né? É. Em pouco tempo. É como se eu tivesse vivido 10 anos em 2 anos. Mas eu digo assim, pouco tempo que você aproveitou o seu estúdio. Ou você acha que você tirou todo o proveito que você tinha ali do seu primeiro estúdio? Não. Inclusive, no meio da obra... Quando o perrengue aconteceu, porque, gente, obra sempre vai dar perrengue, tá? Se a sua não deu, você é muito escolhida de Jesus, que dá muito perrengue. Eu me arrependi muito. Eu até conto isso nos episódios que eu tenho no feed do meu Instagram. Eu me arrependi muito, porque, primeiro, que eu demorei 1 ano para terminar o Espaço Rosa. Então, foi para 2021, meio ali. Aí, quando o espaço estava pronto, contratei as pessoas, o negócio estava funcionando... Porque tinha acontecido que uns 3 meses seguidos, de alguns clientes sentarem aqui no corredor para esperar, eu falei, não, tá na hora de abrir outro. E o que passa na sua cabeça? Tipo assim, poxa, na época da obra eu queria me bater, né?
Da época da obra, tipo assim, tinha época que eu ficava pensando sozinha. Eu falava, cara, Bianca, por que que você é tão ambiciosa desse jeito? Caraca, por que que tu não segurou a onda? E aí eu ia falar para as pessoas mais próximas de mim que eu tava arrependida. E as pessoas mais próximas não iam falar, Bianca, realmente você tá errada, né? Porque elas já estavam vendo a minha situação. Aí elas falavam, não, era o tempo certo, não, era isso mesmo. E de fato, assim, foi o que me deu gás também para continuar. Mas eu não cheguei a aproveitar meu espaço rosa. Eu finalizei a obra dele. Atendi, assim, questão de uns 8 meses ou menos, eu meti a segunda obra. E só pra gente contextualizar, eu não sei se você pode falar em valores, mas quando você fala vai dar pepino, toda obra vai dar pepino, a gente tá falando de tantos reais, né, que o pessoal fala. A gente tá falando de uns 300 mil, que eu achei que seria 60 mil. É bastante coisa. Primeiro eu iniciei a obra achando que era 60 mil. E aí os meus arquitetos, né? Eu não julgo eles de verdade, gente. Porque se eles tivessem falado que não dava, meu sonho tinha desmoronado. Porque quando a gente põe uma coisa na cabeça, a gente não quer um balde de água fria. Então, eu acho que eles olharam pra mim e falaram assim, cara, essa menina tem garra pra trabalhar. A gente sabe que 60 mil não vai dar. Mas ela vai dar um jeito. Então não vamos falar nada. Aí depois passou para 130 mil, depois para 200. E aí a gente finalizou 300 mil e desde agosto, dia 8 de agosto de 2024, eu não conto mais o que a gente colocou. Nossa, é bastante coisa, né? E pra gente contextualizar a parte de audiovisual e marketing dentro dessa obra, com certeza a sua captação teve que ser maior ainda. E o que você fez em relação ao marketing para conseguir mais dinheiro para essa obra? Porque, inevitavelmente, você conseguiu, se você está aqui hoje. E o que você fez em relação ao marketing para conseguir mais entrada de fluxo de caixa dentro da sua empresa para você conseguir terminar a obra? Gente, o marketing, assim, claro que não é fácil. Acho que nada é fácil, né? Não tem como dizer que alguma coisa é fácil. Mas o marketing, ele faz... Tipo assim, ele fez diferença, acho que 50%. Não vamos dizer 50%, vamos dizer uns 30%, 35%, porque ele abre muitas portas, né? Isso a gente não pode negar. Então, eu já era muito boa nos stories. Como eu falo, hoje o celular parece que é o meu terceiro braço, né, para gravar. Eu já tinha aprendido com o meu sócio, como era ser mais persuasiva, né? Como era gerar desejo, porque a gente vende gerando desejo, se colocando no lugar do cliente ali. E eu já tinha alguns cursos online que dava para vender legal. E assim, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito ambiciosa, eu também sempre fui muito mão de vaca. Então, assim, eu lembro dos meus primeiros lançamentos, peguei ali o dinheiro, fiz uma coisa ou outra, né? Comprei o Mac, que era meu sonho, algumas coisinhas. Só que depois que eu comprei essas coisinhas, eu comecei a guardar o dinheiro dos lançamentos, porque eu já tava, tipo assim, eu vou abrir outro espaço. Eu já sabia que eu ia abrir, eu não sabia quando ia ser, mas eu já sabia que eu ia abrir. Então, eu comecei a juntar não só o dinheiro de caixa de emergência, que pelo menos algo eu sempre fiz desde o início, que foi o que me ajudou muito, viu? Porque tem que ter caixa de emergência. E o dinheiro dos lançamentos. E como a gente tinha mais de um produto, a gente tinha um que era bem o performance, que é o ticket mais alto, e 1% todos os dias, que era inferior, mas também vendia. Eu comecei a juntar também. Então, assim, várias vezes que deu perrengue na obra, eu ia lá na Qify, pegava o dinheiro. Eu ia lá e pegava o dinheiro. Então, assim, o marketing em si, independente só de curso, foi o que me ajudou. Foi o que me ajudou muito. Não só em questão financeira, mas ser muito boa no marketing. Porque uma coisa é eu conseguir clientes só para minha agenda. Que eu já tenho uma agenda fechada desde a época de domicílio. Né? Eu já tinha clientes que esperavam 6 meses em domicílio para ser atendida. Inclusive, minha melhor amiga, Marcele, ficou 6 meses. Se tornou até minha melhor amiga, inclusive. Só que quando você tem equipe, você tem que ter a agenda da equipe cheia. Então, eu já não fazia mais o marketing para Bianca Brandão. Eu fazia o marketing, na época era espaço Bianca Brandão, que a gente chamava, né? Uhum. Não era BKM. Então, eu tinha que sustentar a agenda das meninas também, né? Eu tinha que trazer mais clientes. E eu queria que você comentasse para mim também, a gente vai entrar um pouco mais nesse lance do marketing de infoprodutos também, só que antes disso eu queria que você comentasse que muita gente pergunta nas suas caixinhas aonde que surgiu, em que época que surgiu as campanhas, que é algo que eu acredito que você é uma das poucas pessoas Sim. que faz. E se foi nessa época que surgiu as famosas campanhas da Bianca Brandão? Sim.
Gente, a campanha surgiu na necessidade. Eu tinha que fazer dinheiro. Gente, a obra... É porque é muito complexo. Eu acho que só quem já fez obra vai conseguir entender quando eu falo dessa forma, sabe? Porque, assim, já é difícil fazer a obra. Depois que você faz a obra, aí vem o acabamento. E pasmem, o acabamento é mais caro que a obra. Muito mais. E na época que eu tinha que fazer o acabamento das coisas, que uma torneira custava R$ 800 e outra custava R$ 3.000, eu pensei, cara, eu já usei todas as minhas estratégias que eu tinha conhecimento. De gerar desejo, de aparecer nos stories, de curso, de tudo que eu já sabia. E aí, em fevereiro de 2024, é recente, né? A gente fez um ano agora de campanha. Eu estava sem dinheiro. E eu tinha que finalizar as coisas do espaço, né? E aquelas... Como que chama aquela pedra cara? Por ser... A marmoraria. É, a marmoraria que é cara, né? Que eu achei, gente, uma pausa pra burra, viu? Porque, pelo amor de Deus, sério. Eu achava que aquelas pedras, que nem pode chamar assim, né? Que é um pecado, é marmoraria. Custava, tipo assim, R$ 6.000. No máximo 10. Quando o meu orçamento ficou pronto, que ficou R$ 26.000, eu falei, velho... Pra que eu inventei isso? Mas, como uma boa ariana, eu já falei pra vocês, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu não volto atrás. A gente vai sangrando, mas vai. E qual foi o projeto inicial, assim, das campanhas? De onde que veio a ideia? Com que você se reuniu? Então... E se você viu em algum lugar? A única coisa que eu ainda não fazia, como eu disse, eu já tinha tentado de tudo e tava dando certo, só que eu precisava de mais, né? E todo mundo que trabalha em salão de beleza sabe que janeiro e fevereiro não são meses fáceis, né? É o pinga-pinga, mas é melhor pingar do que secar. Eu falei, cara, só tem uma coisa que eu não faço. As dancinhas do TikTok. E aí eu pensei, repensei. Na época eu tinha uma colaboradora que, gente, ela é maravilhosa, a Jéssica. E a Jéssica falou assim, eu te ensino a dançar a música, na época eu acho que era da Ivete, ou era do Léo Santana, alguma coisa assim, gente, ainda tem no feed, é só vocês procurarem, foi em fevereiro de 2024. E ela me ensinou, gente, eu mais dura do que tudo, eu fiz uma transformação, chegou o dia do meu retoque, mostrei eu dançando o início da musiquinha lá, sem a raiz, e depois com a raiz alisada. E foi um boom, Aí eu falei, uai, é só dançar? Não, vamos fazer esse negócio. E aí eu comecei a fazer só que um pouco sem noção, porque eu precisava do dinheiro de imediato. E aí quando chegou no meio do ano, a gente decidiu fazer a da festa junina, que foi uma campanha que eu gastei bastante, que eu dei o pé de moça, a paçoca, acho que tinha um desconto de 10%, não lembro muito bem, e as bandeirinhas no espaço. Aí foi quando eu falei, opa... Isso aqui não é só a gente pôr pra fazer videozinho dançando, rodando. Não, isso aqui tá me saindo caro. Eu tenho que começar a prestar atenção. Aí foi quando eu realmente entendi que a campanha, ela é sim uma promoção, mas como a gente não gosta de usar o nome de promoção, porque promoção é você promover algo. E como a gente não gosta de usar esse nome que desvaloriza muito, a gente joga pra campanha. Só que toda campanha, ela tem que ser contabilizada. Ela tem que ser feita com antecedência. Porque você vai ver o que você vai gastar, o que você vai entregar e quanto você tem que faturar em cima. Porque a campanha tem que se pagar. E ainda tem que lucrar. Nessa primeira campanha da festa junina, você tinha feito o balanceamento? Quanto você gastou? Quanto você lucrou? Não. Essa da festa junina foi quando eu me toquei. Que eu falei, opa, gastei muito. Você teve prejuízo, alguma coisa assim? Tive. Eu não tive só prejuízo com a da... Não vou dizer prejuízo essa da festa junina, não. Eu tive prejuízo na que eu entreguei perfume. Porque eu não satisfeita só entregar o perfume capilar, que a gente gastou, acho que em média, 700, 800 reais de perfume capilar. Eu ainda entreguei touca de cetim, eu ainda fiz... O que mais? Touca de cetim e o fine. E ainda entreguei um fine. Aí, essa só não deu prejuízo, mas ficou elas por elas. Empatado, não? Empatado. Aí foi quando eu realmente falei, opa, isso tá errado, chega. Eu não vou fazer mais campanha uma em cima da outra, não é assim. Aí eu comecei a estudar os meses, que era melhor. Hoje a gente tem contado. A gente faz campanha em janeiro, que é verão. A gente faz campanha em abril, que é o aniversário da Boss, que é o meu. A gente faz campanha no aniversário do espaço, em julho e outubro rosa. Acabou, é 4 campanhas. Eu fazia 12 meses.
Aí não compensa. Aí eu comecei a estudar e fazer de forma certa e assertiva. E, assim, trazendo pro lado de financeiro das campanhas, o quanto essas campanhas conseguem te ajudar, assim, em retorno financeiro? Você pode dar um exemplo em porcentagem ou uma escala de 0 a 10, assim? Ah, sim, vamos supor. Não, vou dar um exemplo real para vocês. Se a gente, sem a campanha, a gente fatura ali 43, 45 mil, um exemplo. Com uma campanha bombástica, que as melhores... Aí eu vou ter, as clientes vão ficar sabendo, né, agora. Mas tá bom. As melhores campanhas é o meu aniversário e o aniversário do espaço. Essas duas ficam em primeiro lugar. E em segundo lugar, Outubro Rosa. São as mais top. Aí a gente consegue faturar de 10 a 15 mil em cima. Em cima da campanha, né? Em uma campanha que a gente gasta ali no máximo R$1.200, R$1.500. Então realmente, eu não sei se foi uma formulação sua a campanha, ou se você tirou de algum lugar, mas foi uma ideia que vai te agregar por muitos anos aí ainda. Agora ficou uma coisa... É aquele negócio, né, gente? Nada se cria, tudo se copia e evolui. Só que o que começou foi pelas dancinhas do TikTok. Todo mundo falava do TikTok. Todo mundo falava desse TikTok, todo mundo... Eu via, né, como eu falei, minha ex-colaboradora Jéssica, dançando toda hora, fazendo vídeo e cheio de like. Eu falei, rapaz, é só dançar? Eu vou dançar. Então, começou assim. Só que depois que eu trouxe essa inteligência financeira, falei, cara, dá pra ganhar com a campanha, mas não dá pra ser todos os meses. E não dá pra fazer sempre. Porque não, esse negócio, gente, me perdoe, quem faz assim, tudo bem, mas eu não consigo. Eu vou dar só para as primeiras 50 clientes. Não. Aqui no Espaço BKM, ou todas recebem, ou não tem. A gente sempre coloca a média, porque nosso produto oficial mesmo é o realinhamento. Então, a gente sempre coloca a média de 150 clientes. E já aconteceu de acabar, como foi de outubro do ano passado. Aí a gente, em vez de comprar a touca de R$1, a gente tem que pagar R$5,50 em cada touca. Porque foi em cima da hora. Mas ninguém fica sem receber. Então, assim, uma dica que eu dou pra quem tá assistindo a gente calcula as campanhas, calcula. Tudo se move aqui. Você não pode sair no prejuízo. Faz com antecedência, porque você tem que fazer o marketing. Você tem que gravar vídeos, tem que aparecer nos stories, tem que gerar desejo, suspense. Contabiliza as clientes que você tem mais ou menos aí seus retoques, coloca umas 50 a mais para ninguém ficar sem. Aí você estoura com antecedência para você atender esse tanto de cliente e, claro, faturar em cima. E qual que foi a última campanha que você fez, se você pode falar pro pessoal, e se você já tá pensando numa próxima e que época que vai ser a próxima? Não, agora a gente tem que entregar tudo nesse podcast, gente, que é isso? Pode dar só uma figuinha, só pro pessoal. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Isso eu já tô até fazendo as diquinhas nos stories, né? Porque, como vocês sabem, acabei de falar, a gente faz com antecedência. Nossa próxima campanha é Outubro Rosa. E a gente já começou com as pistas, né? Que vai vir alguma coisa. Então, o que a gente faz? Rosa, rosa, rosa. A única coisa que vai acontecer de rosa até o final do ano, que todo mundo sabe, é o quê? Outubro Rosa. E a nossa última campanha foi a mais linda, né, gente? Fica uma briga interna, porque eu sou a Ariana, né? Eu quero atenção. Aí a campanha do meu aniversário, eu sempre quero fazer um boom. Mas a campanha do espaço esse ano foi a mais bonita. A gente fez um vídeo, na verdade eu fiz um vídeo agradecendo as minhas clientes de domicílio, minhas clientes da época da obra, porque eu fiquei muito doente na época da obra, eu tive muito apoio das minhas clientes. E agradecendo as clientes que estão hoje, né, com a gente. Foi lindo. Postei os antes e depois, como era. E aí a gente entregou para todas as clientes, fez todo o marketing completão. Tem no nosso feed também. E a gente entregou um porta-joia para cada cliente, né, mostrando para ela que ela é uma joia, né, que ela é única, que ela é rara. E, cara, de um ano, né, tem pouco tempo que a gente faz campanha, mas de um ano pra cá, essa foi a nossa melhor campanha. E você acredita que essas campanhas, assim, marcam as vidas das clientes? Você recebe muito feedback disso? Como que é? Gente, não só marca, como assim, elas viajam. Eu tenho uma cliente também, gente, que ela tem todos os mimos. Ela já pegou o ritmo já, que elas me mandam uma foto. Minha última cliente agora foi pra praia, a Rafa. Aí ela me mandou o perfume capilar, a fotinha, a escova, desembaraçar o cabelo, o porta-joias e os cremezinhos que eu já entreguei.
Ela tem todas, Tem então. todas, mas elas gostam. E assim, outra coisa, outra dica, gente, eu tô entregando tudo pra vocês e vocês valorizam. Só uma pausa pra falar pra vocês. Esse é o primeiro episódio, deixa eu colocar na central aqui. Esse é o primeiro episódio, então já se inscreve no canal. Fala pra eles se inscrever no canal aí. Qual canal? Arruma na pós. Eu não sabia que você já tinha feito. Achei que você ia colocar o seu antigo. Então fala pro pessoal se inscrever aí. Não, só porque eu não sei falar, gente. Ele só quer colocar nome difícil. É só falar, se inscreve Arruma no canal. na pós. Se inscreve no canal aí que vai vir muito conteúdo como esse. Eu vou chamar outras pessoas também. E antes de você continuar, eu queria falar se você tem algum projeto e deseja anunciar aqui no Arruma na Pós, basta me mandar uma mensagem que a gente consegue fazer uma parceria para tá passando aqui o seu projeto, o seu produto, que vai agregar com certeza na vida de muitas pessoas também. Onde que a gente estava? Eu esqueci, calma. A Rafa, ela leva todos os produtos. A gente ia falar alguma coisa, agora eu esqueci. A dica. Ó, quase eu esqueci uma dica boa. O que acontece? Como eu falei pra vocês, né? Nada se cria, tudo se copia e evolui, só que tem gente que não evolui. Então, vocês vão evoluir, vocês vão pegar as dicas que eu falei e vocês vão evoluir. Sempre tenta dar coisas pras clientes que elas vão usar. Por quê? Se você dá uma coisa que a cliente, tipo assim, sei lá, um exemplo, um livro. Nem todo dia ela vai pegar nesse livro, nem todo dia ela vai ler. Então, assim, é muito difícil ela lembrar da sua empresa ou carregar a sua empresa pros lugares. Porque se você dá uma escova igual a Rafa foi pra praia. Ela tava com a escova pra desembaraçar o cabelo dela, com um creme pra usar como pré-pum, o porta-joias pra ficar trocando, que mulher na praia todo dia quer estar com um acessório diferente. Então, assim, ela tinha tudo. Então, vejam coisas que a sua cliente vai usar todos os dias, de preferência. Por quê? Quando a cliente sai, a bolsa da cliente tem de tudo. Então, ela acaba levando o que você deu pra ela como um mercado ambulante. Então, assim, além do marketing que você tem nos seus stories, com as parcerias, a sua cliente também está fazendo o seu marketing. Porque tudo que a gente faz, a gente coloca a logo do espaço. Você não precisa colocar o nome do espaço inteiro, põe só a logo. Que aí quando alguém vem falar assim, nossa, que escova legal e tal, e esse B? Aí elas falam, não, ela é da minha cabeleireira, da minha cabeleireira, não. A gente recebe muita cliente dessa forma. E acaba quando ela posta nos stories dela, é um efeito cascata, né? Atinge outras pessoas ali, então é um anúncio orgânico, praticamente, né? O que a gente pode falar. Eu falo pra elas que elas são meu mercado ambulante. Eu falo desse jeito. Que elas saem daqui do espaço e vai fazendo minha divulgação. Por aí. Só que assim, gente, hoje eu não dou retoque de graça pra ninguém, tá? Não rola mais isso. Nem o desconto de 10% rola mais. É só as embaixadoras que tem. E agora a gente vai entrar num âmbito agora também bem legal e que eu acredito que muitas pessoas têm curiosidade de saber como que você fez para atingir esses resultados, que é o âmbito de parcerias. Eu queria que você contasse como que foi a sua primeira parceria, como que você conseguiu atingir essa parceria e hoje se você tem um roteiro assim poxa, eu quero chamar a atenção daquela marca, o que eu preciso fazer para ter a atenção dela e possivelmente conseguir fazer uma parceria. Hoje você tem parceria, não sei se você pode falar, mas eu queria que você comentasse quais parcerias você tem hoje e o que você fez para conseguir chegar até elas. Então, aí esse já é um assunto polêmico, porque tudo começou com as minhas amigas, né? Eu obrigava mesmo as minhas amigas a fazerem o cabelo comigo na época de domicílio. Obrigava, era de graça, mas eu obrigava, porque eu precisava do portfólio. Só que nessa época eu nem raciocinava que isso seria uma parceria. Eu só tava pegando cabelo emprestado e fazendo. Quando eu fui pra faculdade, eu tenho uma amiga que me marcou muito na época da faculdade. Até hoje somos amigas, a Thaís. E a Thaís sempre teve um cabelo muito bonito. Grande, cheio, com as pontas cheias. E eu ficava, cara, eu preciso fazer o cabelo da Thaís. Esse cabelo vai me trazer muito retorno, porque ele é muito bonito. E a Thaís foi a minha primeira embaixadora. Gente, a palavra embaixador vem de uma coisa tão besta que eu nem vou explicar pra vocês, mas é muito besta. Mas eu peguei pra mim. Com certeza do Gustavo Lima. Não é. Ah, para. Não é, eu juro. Ah, lógico eu juro que não é. Não é, mas eu não posso falar aqui. Depois eu te falo. Juro. Tá. Aí, se você não achar que é tão grave, no próximo que o Lucas me chamar, eu conto. Porque vai que não dá. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso muito fazer o cabelo da Thaís. Ela que me ajudou, inclusive, até a fazer minha matrícula na faculdade, porque eu era devagar na época. E aí, eu fiz o cabelo da Thaís, ela aceitou.
E aí eu tive minha primeira percepção. Falei, cara, por isso que eu falei que isso poderia dar briga entre as minhas amigas antigas. O cabelo das minhas amigas tem as pontas muito finas. Não é um cabelo cheio. O cabelo da Thaís é grande e cheio. Olha o retorno que esse cabelo me deu nas primeiras fotos que eu fiz. Porque eu não sabia fazer esses vídeos bonitos, não, gente. Era foto. Foto eu já era boa, mas vídeo não. E aí eu falei assim, eu não posso ter parceria se não tiver o padrão de cabelo que eu preciso. Porque a gente vê hoje, tem gente que fala... Pode falar de marca? Pode? Pode? É só exemplo, tá, gente? Não tenho nada contra. Pantene. Tem gente que fala que Pantene deixa o cabelo oleoso. Só que vocês já viram as modelos da Pantene? São cabelos impecáveis. E eu lembro que os anúncios da Pantene me marcou tanto no meu início que até hoje eu falo para as meninas quando eu termino as fotos do vídeo, fico, nossa, ficou igual a propaganda da Pantene. Até hoje eu falo, porque é muito bonito. E aí eu falei assim, eu preciso de pessoas que tenham cabelo do tipo do da Thaís. Só que a Thaís, gente, ela é escolhida de Jesus, ela já tem um cabelo liso. E aí ela faz poucas vezes, mas ela me ajudou muito. E aí eu fiquei com a Thaís, várias fotos. E aí o tempo foi passando, foi passando. Vocês lembram da minha amiga da lista de espera de 6 meses? A Marcele? Pois é. Falei, cara, a Marcele é ruiva, cabelo na cintura, cabelo cheio. Vou patrocinar essa menina. Aí foi quando a gente ficou íntima. Comecei a fazer o cabelo da Marcele sem cobrar. Em troca, ela me divulgava aqui no Riacho. E a Marcele sempre foi muito forte aqui no Riacho de divulgação. E aí eu já tinha Thaís e Marcele. Passou um tempo, Deus me trouxe de presente a Raíssa, que é a nossa maioral, né? Cabelo da Raíssa, gente, pelo amor de Deus, é lindo demais. Não só o cabelo, a pessoa humilde, ela é linda. O cabelo dela é Chama surreal, muita isso. atenção. E aí veio a Marcele e assim eu fui montando a minha escala. Eu tinha uma loira também maravilhosa, só que depois ela começou a querer ficar muito, muito, muito loira, a Lu. E aí não tinha como misturar. Aí são duas químicas totalmente diferentes que tem que ter um prazo maior. Aí eu perdi minha embaixadora loira, mas assim, a gente já conseguiu outra. Inclusive ela aparece daqui a alguns 2 meses, tá esperando recuperar o loiro. E aí eu vi que aquele jogo de patrocinar em troca do arroba era muito bom. Porque, mais uma vez, o mercado ambulante. Elas estavam rodando Brasília, com o cabelo delas, claro, mas com o meu trabalho. E eu já falei pra vocês e falo mais uma vez, eu trabalho muito bem. E fica muito bonito. E aí foi quando eu comecei e falei, eu preciso de embaixadoras de todos os níveis para eu... dos níveis, não. De todos os tons. Porque eu preciso conversar com todos os públicos. Eu não sou essa cabeleireira que, eu vou atender só classe alta, média. Não. Eu vou atender classe baixa, média, alta. Quem quiser vir no salão. Então, eu queria uma loira, uma ruiva, uma morena, uma negra, uma com cabelo negroide. Eu queria conversar com todas as clientes. E aí foi quando realmente o jogo virou mais ainda. Porque vocês lembram que eu falei que tudo bem a minha agenda já ser cheia, mas eu preciso manter a agenda cheia das meninas. E aí foi quando realmente o jogo do ganha-ganha, faturar em escala, começou. Através das minhas embaixadoras. Esse foi o seu primeiro tipo de parceria, digamos assim? Sim, de salão de beleza, sim. Foi o primeiro, né? Foi. E acho que as meninas conseguiram entender, né? Que as embaixadoras foram uma grande influência para você, para arrumar os clientes. E falando um pouco de marcas agora, qual foi a primeira marca assim que te patrocinou? Como você chamou a atenção dessa marca para ter uma parceria em relação a produtos e divulgação, assim, como que foi? Então, no meu início, é igual a gente fala como se estivesse nos stories aqui, né? Mas é porque eu sei que as pessoas estão assistindo. No meu início, eu tive 3 marcas, que eu prefiro nem citar o nome de verdade, que mais me prejudicaram do que me ajudaram. Que é o que a gente fala, gente, é o verbo rasgado. O marketing, ele é complicado. Uma hora você acha uma coisa, outra hora pode ser outra. Então, a gente tem que arriscar, né? Então, as primeiras 3 marcas que eu tive parceria, elas mais me prejudicaram do que me ajudaram. Mas eu entendi que você me perguntou na questão de, assim, como eu fiz para chamar a atenção. Isso, foi exatamente isso. Como que foi, o que você fez em relação a marketing? Para chamar a atenção. Audiovisual, que é o intuito aqui do Sim. podcast, para que essas pessoas te notassem. Porque muita gente hoje tem a dúvida de poxa, ela é patrocinada, mas elas não se perguntam o que a pessoa fez para chamar a atenção Sim. da marca.
E é o que muita gente que está assistindo pode ter essa dúvida. Então, se você puder falar para essas pessoas o que você fez e o que você considera assim, de roteiro para conseguir a atenção de uma marca. Então, as 2 primeiras marcas, né, dentre essas 3 que foram as primeiras, eu realmente não precisei chamar atenção, né? Eu nem sabia ainda como é que era esse jogo de chamar atenção. Elas que vieram atrás de mim, né? Viram o meu trabalho lá nos stories, eu já tinha minhas embaixadoras, que é o que eu falei, que eu achava que chamava atenção só das clientes, aquele cabelo bonito, qualidade de vida e tudo mais, começou a chamar atenção de marcas mesmo. E aí eu fechei e tudo mais, não precisei ir atrás. Só que quando eu passei dessas 3 marcas, eu levei muitos aprendizados, né? Muitos erros e acertos. E eu comecei a reparar quais eram as marcas que eu me inspirava. De produto, de maquinário, de piastra, de secador. E a gente tem as marcas, né? Que mais chamam a atenção. E eu falava, cara, como é que eu posso... Igual você falou, qual é o roteiro, né? Como eu posso chamar a atenção? Primeiro ponto... Que às vezes eu até falo para as pessoas que me procuram. Você já tá seguindo a página? Elas falam, não. Aí a pessoa vai saber quem é você como. Vai anotando aí, ó. Primeiro ponto. Seguir a página. Seguir a página, faz sentido. Como que você quer ter uma parceria se você não segue nem a pessoa? A página. Primeiro ponto, segue. Segue. Curte, não precisa... Claro, tipo, você vai começar a seguir hoje, vai curtir tudo de uma vez para você aparecer lá na notificação. Não, aí também não é assim. Segue, começa a acompanhar. Começa a acompanhar nos stories, curte, comenta, participa. Porque quem cria conteúdo, a maior frustração é o conteúdo flopar. Então, você já dá uma força lá, curte, comenta e tudo mais. E começa a interagir como se você estivesse fazendo uma amizade com uma pessoa presencial. E aí, vamos supor, a minha última parceria agora é com a MQ. Né? A gente queria chamar a atenção de alguma forma. Foi até mais rápido do que eu imaginava. Em menos de 24 horas a gente recebeu o convite. Mas claro que eu já tinha os macetes ali também, né? Que é o que eu vou falar pra vocês. Seguiu a página, começou a interagir, participar. Alguém ali, que seja a assistente, a secretária, não sei, quem responde na marca, já viu seu rosto. Já sabe quem é seu rostinho. Você vai começar a fazer os seus conteúdos em pró da marca. E, óbvio, você tem que usar a marca, né? Que seja o maquinário ou o produto. Você já tem que ser ali o cliente que tá comprando. Gente, não espera a parceria cair do céu se você não usa a marca. Só se você for um digital influencer muito grande. Mas se você estiver começando pequena, como eu comecei, você tem que chamar atenção. E aí você faz os vídeos, fotos e sempre menciona os melhores equipamentos. O melhor produto. Esse foi o único... Se posiciona mesmo, você não quer ser da marca? Esse foi o único produto que eu consegui liso 100%. Começa a se mostrar por mercado. Porque uma hora ou outra, eles vão te notar. E o segredo, assim, mais fiel. Tenham bons amigos. Porque eu juro pra vocês que todas as vezes que eu quis chamar a atenção de uma marca, eu fui lá no meu Instagram privado e falei, ou vocês vão lá comentar e curtir, ou eu vou tirar vocês daqui. Pois é, gente, vocês não sabem, a gente sofre ameaças, ameaças, um pouco de ameaças aqui. Tenham bons amigos, tá? Pra te ajudarem. Então, assim, não tem segredo, juro pra vocês, não tem segredo. Pode dar certo? Sim. Pode dar errado? Também. Mas você não pode desistir, você vai ficar chamando a atenção daquela marca até ela te ver, porque você só precisa de uma oportunidade. Você só precisa que ela entre no seu perfil uma vez. E, gente, óbvio também, mas o óbvio precisa ser dito. Se você tá chamando a atenção da marca, arruma esse Instagram. Põe uma foto, faz uma bio, tenha conteúdo, tenha destaque também, não adianta, porque aí a marca entrou no seu perfil o primeiro dia e aí não tem nada, não sabe nem quem é seu nome. Aí não dá. E pra quem é de Brasília, se quiser foto, vem aonde? Aqui, né, gente? No estúdio do Lucas. Só uma pausa aqui. A gente já tá finalizando, mas só uma pausa. Pra vocês que não sabem, esse aqui é um estúdio totalmente alugável, digamos assim. Então, se você quiser tirar foto, fazer o seu podcast aqui... Criação de conteúdo por feed, pra chamar atenção. Gravação de cursos, tudo é possível fazer aqui no estúdio. Murion Filmes, que é o meu estúdio, e eu vou estar sempre por aqui para atender vocês, beleza? Mas pra gente continuar aqui, de onde que você parou? Que quando a marca entrar, quando você conseguir chamar a atenção, que você já fez de tudo, e ela entrar no seu perfil, pelo amor de Deus, que a casa esteja arrumada. Eu sempre uso um exemplo para as minhas alunas. Quando alguém chega na nossa casa
sem avisar, qual é a primeira coisa que a gente faz? Lava a louça, né? Começa a organizar tudo de uma vez. Quando a pessoa avisa que vai te visitar, você faz a faxina até um dia antes. Então, é a sua oportunidade. Você também tem que ficar esperto. Não adianta só esperar cair do céu, chamar a atenção, a pessoa entrou no seu perfil. Aí, tipo assim, última postagem, 2 anos. A foto de perfil, uma logo. A bio, casada com fulano, mãe de ciclana. Aí, não vai rolar. Então, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, que vai cortar para você, e deixe um recado para essas pessoas que acham que não é possível ter uma parceria, ou que você veio de baixo também, e a gente conhece um pouco da sua história agora, e para as pessoas também poderem acreditar no potencial delas e conseguir determinadas parcerias que ela tem vontade. Corta para cá. Eu acho que sobre parceria vocês conseguiram entender bem. E se não entendeu, aí vocês vão lá na bio do meu Instagram, Bianca Brandão, e se inscrevam no nosso curso Performance. Que aí vai ter muito mais, sabe? Não vou falar nem dicas, estratégias, para você chamar a atenção e conseguir a sua parceria dos sonhos. E em questão de não desistir, eu acredito que eu ainda sou uma jovem aprendiz, assim como vocês, eu tenho apenas 26 anos, sou muito nova ainda no mercado de empresa, eu tenho apenas 5 anos, por mais que pareça que eu tenho mais tempo, eu não tenho. Eu só tenho uma diferença, talvez, de você para mim, que é a questão de se esforçar. E eu não tô falando assim, ai, Bianca, você acha que eu não faço as coisas? Não, eu sei que você faz, mas é fazer além. E fazer todos os dias. Porque, gente, é uma frase que o Lucas sempre fala, que eu levo pra vida. A diferença de um louco e de um gênio é apenas os resultados. Então, eu sempre fui taxada de louca por ir contra a maré, mas aonde eu cheguei com 5 anos, tem gente que não acredita. E muito menos acredita que eu tenho 26 anos e que a gente conseguiu finalizar essa última obra. Então, um dia de cada vez, 1% todos os dias. O esforçado sempre vence, não desista e continue. Perfeito. Agora, para a gente finalizar aqui, a gente já está no final do nosso episódio, eu queria que você comentasse aí, o que você achou desse episódio e qual a próxima pessoa que eu deveria chamar aqui no Arruma na Pós, que é um podcast voltado para o audiovisual e falar um pouco de marketing também e possivelmente da história de vida de cada pessoa. Comenta aí embaixo o que você achou desse episódio e qual o próximo tema que eu deveria trazer aqui. E eu queria que você agradecer também, queria agradecer a presença da Bianca aqui também. Uma excelente pessoa, além de ser minha sócia também. E queria dar os parabéns para ela por toda a história, por toda a trajetória. E você é sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Pensa que ele é fofo, né, gente? Brincadeira. E você é sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Não, gente. Não, a gente vai ter que fazer outro depois, né? Esse é o primeiro. Gente, eu tô super nervosa. Chega, eu tô suando frio. Não, você vai me convidar de novo? As portas vão estar sempre abertas aqui para você. O nosso primeiro episódio foi esse e do mais, fiquem com os próximos episódios, beleza? Fechou? Fechou.